Oi, meu querido, minha querida, seja bem-vindo mais uma vez aí no nosso canal, aqui no Usando a Bíblia, tá bom? Essa é a minha e a tua garantia, usando a Bíblia Sagrada, tá bom? Se você tem nos acompanhado também, se você quiser compartilhar nossos vídeos, tá bom? Isso é muito importante para as pessoas estudarem a Bíblia Sagrada. Se você está gostando dos nossos vídeos, tá bom? Dê um likezinho aí, um joinha, tá bom? Para que também o nosso programa aqui, simplesinho, né? Você tá vendo, mas cresça. E a nossa ideia, a nossa intenção é levar você para a Bíblia Sagrada, levar o pessoal, tá? A acordar, despertar para a Bíblia Sagrada. Hoje eu queria falar com você um assunto muito interessante, que é dos atributos divinos do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é um poder e deixam de estudar a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia fala ao contrário. A Bíblia fala que ele tem poder. Eu queria ler só um texto da Bíblia entre muitos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Que fala assim a Bíblia Sagrada. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então a Bíblia fala entre muitos textos da Bíblia, tá? Nela contida, Lucas capítulo 4, verso 16, Atos capítulo 10, verso 38, Romanos capítulo 15, verso 19, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, que o Espírito Santo tem poder. Por exemplo, eu tenho essa gravata ou eu sou essa gravata? Eu tenho. Ter é diferente de ser. E hoje eu queria estudar com você alguns dos atributos divinos que o Espírito Santo tem, tá? Por exemplo, a Bíblia fala que Deus é vida. Quando você vai em Gálatas capítulo 6, verso 8, fala assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A Bíblia está falando para mim e para você que o Espírito dá vida. Em Romanos capítulo 8, verso 2, fala que a lei do Espírito da vida. Eu não posso dar oferecer o que eu não tenho. Quando você vai em Lucas capítulo 1, verso 35, fala que foi ele que gerou a vida, Jesus, na barriga de Maria. Então ele é vida. Ele é vida. Será se ele é onisciente? Isso é um atributo dado só a Deus. Quando você vai em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Fala assim a Bíblia Sagrada: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta até as profundezas de Deus. O verso está falando para mim e para você que o Espírito Santo é onisciente. Vamos ver se ele é onipresente ou onipresente. Quando você volta lá no Salmo 139, Salmo 139, verso 7, verso 8. Salmo 139, verso 7, verso 8, fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Então o verso está dizendo para mim e para você que o Espírito Santo está em tudo. Será se ele é onipotente? Entre muitos textos da Bíblia que a gente podia citar, eu vou citar um que está em Romanos capítulo 15, verso 19. Em Romanos capítulo 15, verso 19. Romanos capítulo 15, verso 19. Romanos capítulo 15, verso 19. Que fala assim:
por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém as circunvizinhanças até o Lírico tenha divulgado o Evangelho de Cristo. Quando você vai no Salmo 104, verso 30, fala que mandas o teu Espírito e tudo se faz na face da terra. Zacarias capítulo 4, verso 6 diz que todas as coisas posso naquele que me fortalece. O Espírito Santo, então, é onipotente, onipresente e onisciente. Vamos ver se ele conhece o futuro. Isso aqui é só um atributo usado para Deus. Quando você vai entre muitos textos bíblicos, em Atos capítulo 20, verso 23, Atos capítulo 20, verso 23, Atos capítulo 20, verso 23, fala assim: senão que o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, o Espírito Santo está dizendo que conhece o futuro. Em Atos capítulo 1, verso 16, falando lá do Salmo, se não me engano, é 41, verso 9, eu acho, fala que um dia Jesus ia ser traído por 30 moedas de prata. Entre muitos textos, 2 Samuel capítulo 23, verso 2, tá? Já profetizava pela boca do profeta Davi o que ia acontecer. Então o Espírito Santo ele conhece o futuro. Isso aqui é só um atributo dado a Deus, exclusivo a Deus. Será se o Espírito Santo é eterno? Outro atributo só dado a Deus. Vamos ver na Bíblia Sagrada? Quando você vai um pouco para frente no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 9, verso 14, fala assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então a Bíblia está falando que o Espírito Santo é eterno. Vamos ver se o Espírito Santo ele conhece o nosso coração. Coração na Bíblia, quando fala, é pensamento, tá? Porque aqui é o nosso lóbulo central, o nosso Armagedon. Por isso que a Bíblia fala que vão ter os salvos um selo na testa. Você não vai andar com uma marca. É porque a nossa decisão, a marca é a sua decisão. Então o coração na Bíblia, ele é mente, porque aqui nós vamos tomar a nossa decisão. Vamos ver se a Bíblia fala aí que Deus conhece a nossa mente ou o nosso coração, o Espírito Santo. Quando você vai em Ezequiel capítulo 11, verso 5, Ezequiel capítulo 11, verso 5, Ezequiel capítulo 11, verso 5, fala assim: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tem dito a casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Então o verso está dizendo para mim e para você que o Espírito Santo conhece a minha e a tua mente. O coração, né? A minha e a tua mente. Isso é só atributo divino, só Deus. Vamos ver se ele é o meu e o teu Criador. Quando você vai em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: e façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Há um plural ali, você vê que Deus está conversando com alguém. Há um plural. Aí quando você vai no livro de Jó, anota esse verso bíblico que é muito importante. Jó capítulo 33, verso 4. Jó capítulo 33, verso 4. Fala assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então as mãos do Espírito Santo fez eu e você. Por isso somos imagem e semelhança do Espírito Santo. Como que ele não aparece na Bíblia? Porque ele apareceu em forma de pomba. Porque o plano da salvação é fazer Jesus aparecer. Mas a Bíblia fala que ele tem mente, isso em Romanos 8, 27. Ele tem vontade própria, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. E ele tem sentimento, Efésios capítulo 4, verso 30.
Tiago capítulo 4, verso 5. Se você pegar essas três coisas, mente, vontade e próprio sentimento, e falar com algum psicólogo, talvez algum psicólogo está me assistindo, depende do contexto para definir uma personalidade, se precisa mente, vontade e próprio sentimento. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa. No mínimo uma pessoa ele é. Mas a Bíblia fala que ele é divino, ele tem atributos divinos. Então depois de tudo que a gente estudou aqui, a lógica é chegar que ele é Deus. Em Atos capítulo 5, de 3 a 5, fala que ele é Deus declaradamente. Querido, não deixe ninguém te enganar. Vá pelo está escrito. Foi isso que Jesus usou quando passou nessa terra. Aproveite a oportunidade, enquanto você tenta estudar, pergunte a alguém se tem alguma dúvida. Acompanhe nossos programas aqui. Deixe alguma sugestão também, para que a gente possa fazer mais temas para você. Tá bom? O intuito desse programa, Usando a Bíblia, é levar você para a Bíblia Sagrada. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.